Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um vídeo do Dan Xian, que é esse senhor que está aí, em que ele fala sobre a BID ser um esquema parecido com a Evergrande que pode quebrar a qualquer momento na China. Será que a BID corre um risco de falência igual a Evergrande? Vamos apresentar o argumento dele aqui, por que ele está falando isso, qual que é a lógica por trás dessa história, e eu vou dar minha opinião se eu acho que realmente isso pode acontecer. E nesse meio tempo vale a pena lembrar que o Brasil está na cama com a BID, tá? A BID é uma empresa de muito sucesso, está vendendo carros elétricos por um preço muito razoável, mais razoável que a Tesla, por exemplo, e está alcançando o mundo inteiro, até nos Estados Unidos tem muito BID. E aqui no Brasil eles compraram direitos para várias minas na região mais rica de lítio do Brasil, também estão cheios de carros, entregando carros para todo mundo no governo Lula, estão comprando todo mundo no governo Lula. Essa coisa tá estranha. O pior de um país se vender barato para uma multinacional chinesa é você se vender barato para uma multinacional chinesa que está prestes a quebrar. Isso pode ser um problema muito sério aqui para o Brasil. Essas notícias foram sugeridas por Hermes Ogrin, Barata que mora no ralo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse vídeo eu estou fazendo com base neste vídeo aqui do canal Dig into China, do Dan Xian, que é um analista de Taiwan falando sobre a questão da BID e o problema financeiro da BID, né? Eu vou deixar o link na descrição para esse vídeo, para você ver o vídeo completo, se você quiser ver os argumentos dele na forma original como ele fez. Eu acho que ele tem alguma razão com os argumentos dele aqui, né? Então o que ele está dizendo aqui? Que a BID pode ser a próxima Evergrande. A Evergrande e outras empresas imobiliárias lá na China foram o grande motor do crescimento chinês, né, entre os início dos anos 2000 até 2008, até 2018, na verdade. Até 2018, o setor imobiliário da China crescia muito, os chineses sempre tiveram culturalmente um interesse muito grande de comprar imóveis, né? No Brasil também, no Brasil as pessoas querem comprar imóveis e coisa e tal. Mas lá na China tem um traço maior, que as pessoas consideram que tem que ter mais de um imóvel, então o negócio imobiliário na China cresceu muito, e cresceu de certa forma através de alguns truques financeiros que estão se repetindo no caso da BID. A BID é a grande motora do crescimento chinês neste momento, né? A China não conta mais com o crescimento imobiliário, ao contrário, as grandes empresas imobiliárias da China, não só a Evergrande, como várias outras empresas também quebraram, né? Foi um grande colapso, muita gente perdeu dinheiro, aliás, muitos chineses perderam dinheiro, e o que o pessoal está olhando é que arrisca-se ter o mesmo problema nessa situação aqui com a BID. Ou seja, a BID hoje é uma empresa de muito sucesso, não tenha dúvida. Eu tenho falado com pessoas até que compraram carros da BID aqui no Brasil e estão muito satisfeitas. Mesmo o carro elétrico sendo um carro que o valor de revenda dele é mais baixo, porque as baterias elas têm uma vida útil, e quando acaba a vida útil da bateria, meio que não tem o que fazer com o carro, né? Ele não tem valor de revenda depois disso, né? Mas o que você economiza com combustível é um absurdo. A energia elétrica é muito mais barata do que gasolina. Até porque, né, aqui no Brasil sempre teve essa ânsia do governo de cobrar imposto de tudo, botaram muito imposto na gasolina, não podem botar na energia elétrica, se botar na energia elétrica quebra todo mundo, então tem essa coisa toda. A energia elétrica ainda é cara aqui no Brasil, tá? É muito mais cara do que é no resto do mundo, né, justamente por conta dos impostos, mas ainda é muito mais barata que a gasolina. Então você acaba comprando um carro, que é verdade, depois de um certo tempo você consegue revender ele por muito pouco, ele não tem um valor de revenda grande, mas nesse meio tempo você praticamente não gasta nada com ele em termos de combustível, e isso acaba sendo muito útil, principalmente para quem trabalha com o carro, quem é motorista, quem trabalha com Uber, 99, etc., acaba sendo muito vantajoso esses carros elétricos, né? É lógico que carros elétricos têm outros problemas, né? Ainda não existe no Brasil uma rede de abastecimento elétrico muito grande, então quem tem um carro elétrico acaba ficando preso na cidade, né? Se você for para fazer uma viagem mais longa, não serve simplesmente, você não tem certeza se você vai conseguir postos de reabastecimento elétrico em outros lugares, né? Então é uma coisa complicada, ainda não está funcionando muito bem. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, você tem o problema de que a maior parte das pessoas mora em prédios, e nos prédios você tem instalações elétricas que não são adequadas
para carro elétrico. Enquanto você tem assim um morador ou outro que tem carro elétrico, você sobrecarrega a rede do prédio e está tudo bem. Mas no dia que tivermos muitos carros elétricos aqui no Rio de Janeiro, simplesmente não funciona, não tem jeito, né? Você tem que refazer toda a rede de distribuição elétrica para comportar esse aumento de carga, né? Um carro elétrico, ele abastece na rede, é como se fosse um chuveiro elétrico, só que um chuveiro elétrico que fica ligado 12 horas para carregar o carro inteiro, né? Então, não é uma coisa muito fácil não, né? É caro, você paga a energia, mas ainda é mais barato do que o combustível no final das contas. Enfim, a BID é uma empresa de muito sucesso, está crescendo muito, particularmente aqui no Brasil, ela está crescendo demais. Ela está fazendo... o que aconteceu com a BID, né? O governo Lula sempre foi tendente aos chineses, sempre adorou a China, sempre chupou o pau do Xi Jinping, lambeu o saco dele à vontade. O Lula adora ficar de quatro para os chineses. Então, quando teve a saída da fábrica da Ford lá no Nordeste, ainda no governo Bolsonaro, o pessoal da Bahia lá tentou fazer um acordo de todo jeito com a BID para assumir a fábrica. Um acordo de merda, porque no final das contas a BID simplesmente aceitou a fábrica, mas não está nem com pressa de terminar a fábrica lá, porque o que interessa para a BID é poder vender os carros dela aqui no Brasil. Então o acordo que ela fez com o governo Lula e com o pessoal do Nordeste lá na Bahia e o governo Lula depois, é que ela poderia, nesse meio tempo, enquanto ela está atualizando a fábrica, ela poderia vender os carros importados aqui com desconto. E ela se deu bem pra caramba nessa história. Ela não tá nem aí pra fábrica, porque não vai funcionar, vai ser ruim, mas nesse meio tempo ela consegue vender os carros com menos impostos aqui no Brasil, ferra com todas as indústrias automobilísticas aqui no Brasil, porque o preço dela realmente é muito bom. E pior, tá vivendo de ajuda política, né? Tá botando aqui carro pro Lula, empréstimo de carro pro Lula, 20 veículos pro STF, deu veículo pro TCU, deu veículo pro um monte de gente tem carro da BID lá no governo, aqui, ó. 30 carros elétricos da BID estão emprestados para os 3 poderes, olha que maravilha, né? Aí, ó. BID distribui veículos de graça para autoridades do judiciário, do executivo e até para jornalistas, ou seja, quem quiser recebe um BID. Por quê? Porque a jogada da BID é mais política do que econômica aqui no Brasil, né? De submissão do Brasil mesmo, no final das contas, ferra com as empresas que estão aqui e traz esse carro de lá. E eu não tenho nada de errado com isso, eu acho que guerra comercial faz parte da coisa. A questão toda é que o Brasil pode estar apostando as fichas, quem está comprando o carro da BID pode estar apostando as fichas numa empresa que está prestes a quebrar, ou que tem uma chance grande de quebrar lá na China. E bom, qual que é o argumento que o Dan Xiang traz aqui no vídeo dele, né? Ele fala o seguinte, por que a Evergrande conseguiu crescer tanto na China e de repente quebrou? Porque ela fazia o truque da emissão de papéis para pagar fornecedores. Então como é que funciona isso? Toda empresa grande, ela costuma maltratar os fornecedores dela, né? Paga com 90 dias. Eu lembro, quando eu prestava serviço para a Petrobras paga com 90 dias, meu amigo. Você entregou hoje o negócio, maior burocracia para entregar as coisas na Petrobras, recebeu tudo direitinho, carimbou, aprovou, ok, entregou. Vai receber daqui a 90 dias, 3 meses esperando o dinheiro cair na sua conta, né? E isso é complicado para as empresas, né? Lá na China, eles inventaram essa história também, só que lá é mais ainda, 180 dias para pagar o fornecedor. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um esquema para, entre aspas, ajudar o fornecedor deles, que o fornecedor pode repassar os papéis da BID para os fornecedores dele. Então você tem uma empresa que presta serviço para a BID, você fez uma entrega qualquer lá, sei lá, pneu para a BID. Aí a BID ela não vai te pagar, mas ela te dá um papel dizendo, ó, te devo tantos reais, vou pagar daqui a 180 dias. Esse papel que ela te deu, você pode entrar lá no sistema da BID e quebrar ele em papeizinhos menores, e daí você que é uma fábrica de pneus, sei lá, você tem que comprar uma ferramenta específica para o seu trabalho. Então você tem os seus fornecedores da sua linha de produção. Então você vai e paga os seus fornecedores com esse papel da BID. Fala, olha só, eu não tenho dinheiro vivo para te pagar porque a BID só vai me pagar daqui a 180 dias. Então eu vou te dar um pedacinho desse papel aqui da BID, de forma que você recebe deles daqui a 180 dias, né? E isso vai infinitamente. Então a cadeia de fornecedores acaba trabalhando nesse papel da BID, descentralizando o papel da BID, pagando os subfornecedores, etc, com esse papel da BID, né?
E isso parece uma coisa muito bacana, mas se você parar para pensar, isso é praticamente uma emissão de moeda, né? A empresa está emitindo moeda. Ela consegue emitir um negócio que ela só vai ter que pagar lá na frente. Então, enquanto a BYD está crescendo de tamanho, enquanto ela está vendendo a cada mês mais carros do que ela vendia antes, ela consegue jogar esses papéis e ela está literalmente imprimindo dinheiro, porque ela não está gastando nada, ela está imprimindo esse papel, os fornecedores estão jogando isso para os subfornecedores deles, os subfornecedores podem jogar para os sub-fornecedores e coisa e tal, mas dinheiro mesmo ninguém tem. Tá todo mundo vivendo no papelzinho. E enquanto a BYD está fazendo esse tipo de coisa, enquanto ela está crescendo, não tem problema, porque o pessoal vai receber lá na frente, vai chegar a 180 dias, vai receber lá na frente. O que ele está colocando aqui é que isso era exatamente o esquema que fazia a Evergrande. A Evergrande pagava os fornecedores da mesma forma, com papéis que renderiam lá na frente alguma coisa, e aí as pessoas iam passando isso para a cadeia de fornecimento, e enquanto a Evergrande estava crescendo todo mês, estava beleza. Só que chegou uma hora que o mercado de imóveis lá na China saturou, né? Ou seja, mesmo os chineses gostando muito de comprar imóveis, tendo a coisa cultural de ter que ter 2 apartamentos. Se não tiver 2 imóveis na China, você é pobre, não sei o que lá. Então o pessoal quer comprar apartamento e coisa e tal. Mesmo com tudo isso, chega uma hora que as pessoas simplesmente, já tenho 2 apartamentos, não vou comprar mais, não vou comprar um terceiro apartamento, para quê? Então chega uma hora que o seu negócio empaca, né? E aí, quando o seu negócio empaca, né, não está crescendo mais, e aí começam a chegar os papéis que tu emitiu há 180 dias atrás e agora tu tem que pagar, isso é que quebrou a Evergrande e acabou quebrando as outras empresas imobiliárias da China. Porque no momento que começou a chegar esse negócio, a China, que ela não conseguia mais crescer tanto, não conseguia vender tanto, ela começou a ter problema para pagar o pessoal, para honrar esses papéis. E aí, no momento que ela começou a ter problema para honrar esses papéis, os fornecedores não forneciam mais as coisas, os clientes ficavam sem os imóveis, e aí a coisa toda desabou. É a tragédia que está acontecendo hoje, né? Acabou impactando até as outras empresas imobiliárias, muitas faziam o mesmo esquema também, mas acabou tendo esse contágio do mercado todo e quebrou todo mundo. O que o pessoal está alertando é que a BYD faz a mesma coisa. A BYD tem o mesmo esquema. E, de novo, enquanto a BYD está crescendo a venda, e talvez ainda tenha muito tempo para crescer ainda, porque agora está vendendo aqui no Brasil, vai vender em outros países e coisa e tal, está tentando entrar no mercado americano, já tem carro da BYD lá no mercado americano. Enfim, enquanto ela estiver crescendo as vendas, está tudo bem, não tem problema, porque esse esquema funciona, né? Você está basicamente criando dinheiro do nada e prometendo pagar depois de 180 dias. O problema todo é que vai chegar uma hora que o mercado vai saturar, né? E é verdade que o carro ele tem uma diferença em relação ao imóvel, porque o carro você tem que de tempos em tempos trocar ele mesmo, ele não dura para sempre de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, é possível imaginar que em algum momento as vendas da BYD não vão crescer mais, vão se estabilizar. E no momento que elas se estabilizarem, isso pode dar ruim, tá? Pode dar ruim para a empresa, pode virar de fato uma nova Evergrande. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que tem essa chance mesmo, tá? A China tem feito uma pressão muito grande, os governos têm feito uma pressão muito grande, o governo chinês tem feito uma pressão muito grande para crescer, porque quer passar essa imagem de geopolítica e coisa e tal, que tem dinheiro, que a China está crescendo, que vai virar potência mundial e coisa e tal. Mas é aquele negócio, ainda é um país comunista, ainda é um país cheio de regra, ainda é um país que o governo se mete em tudo. No final das contas, isso daqui tem uma chance enorme de dar merda mais adiante sim. Vamos ver o que vai acontecer com a BYD, tá? Eu não tenho nada contra, não acho que vai ser imediatamente agora, que vai quebrar agora, mas realmente me botou com uma pulga atrás da orelha esse esquema deles aqui. Pode ser que realmente o pessoal esteja entrando numa roubada. Para quem compra carro da BYD, isso não é necessariamente um problema, como eu falei para vocês. O grande risco que você tem é você comprar o carro de uma empresa, essa empresa falir e o seu carro perder valor de revenda. Mas o fato é que carro elétrico já tem um valor de revenda baixo, porque a bateria ela chega no limite da vida útil e depois disso, né, o que você vai fazer? Né? Não tem jeito, tem que jogar fora aquele troço, não tem como revender, não é como carro a combustível que você revende ele ainda por um preço próximo do que você comprou, né? Mas de qualquer forma, não deixa de ser assustador, principalmente com o governo brasileiro tão intimamente ligado à BYD desse jeito. Vai dar merda.